De acordo com o Ministério da Saúde, os aneurismas podem ocorrer em qualquer artéria do corpo, como as do cérebro, do coração, do rim ou do abdômen. Os do tipo cerebral e da aorta torácica e abdominal apresentam altas taxas de mortalidade. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Seja bem-vindo mais uma vez, mais doutor. uma vez pelo convite, Que Mariana. gostoso te ver aqui. Sempre bom, prazer enorme. Prazer é nosso, doutor. Sempre elegantérrimo, doutor. Imagina, obrigado. Doutor, quando a gente fala de aneurisma, as pessoas sempre falam assim, eu conheço alguém, aconteceu às vezes na minha família, Sim. mas nem sempre a gente sabe explicar exatamente o que é o aneurisma. Verdade. O que ele é? A gente escuta muito, né? Na televisão, às vezes a gente escuta uma celebridade, né? Sobre uma celebridade, falando, romper um aneurisma, né? Isso. E aí sempre refere, na maioria das vezes, ao aneurisma cerebral, né? Mas, como você falou, pode estar presente em qualquer outra artéria do corpo. Existe artéria, pode existir o aneurisma. O aneurisma, na verdade, ele é um enfraquecimento da parede da artéria, né, que são os vasos que levam os nutrientes, o oxigênio para o corpo. São vasos bem musculosos, né, falando de uma forma muito popular, e que causam uma dilatação. Eles vão enfraquecendo e vão dilatando, enchendo igual uma bexiga. E aí essa bexiga estoura, é isso? Isso, pode estourar. Na verdade, ele é um acometimento muito silencioso, muito gradual. É raríssimo você descobrir o aneurisma por causa dos sintomas, normalmente é um achado. O pessoal vai fazer, o paciente, né, vai fazer outro tipo de exame para outro tipo de busca e aí encontra o aneurisma. E aí para tudo normalmente e procura o vascular para poder saber o que é, como está e como proceder. E é bem silencioso mesmo. Acomete as pessoas com mais de 60 anos, né, por conta da idade, do enfraquecimento do corpo mesmo. Não é uma questão só de qualidade de vida, mas do próprio envelhecimento, né, da estrutura corporal. Um pouquinho mais os homens do que as mulheres. Cerca de 6% dos homens são mais acometidos do aneurisma. E uma das complicações dele, sim, é o rompimento, entre inúmeras outras. Que geralmente é quando a gente descobre. Não, normalmente descobre antes, né? Pelos sintomas, chega com alguns sintomas, vamos supor, no caso do abdominal, né? Que é bem comum. O paciente chega com uma dor local, a dor sempre é característica. Chega com uma dor bem local, reclama de uma saciedade precoce, ou seja, ele come e não consegue comer na quantidade que comia antes. Ainda tenho fome, mas não consigo comer. E aí começa a sentir aquela saciedade e quando coloca a mão, nós vamos examinar e ele também relata, tem uma pulsação muito grande aqui na região epigástrica, que é a famosa boca do estômago. Então, essa pulsação como um coração batendo é um dos sintomas e dos sinais que podemos encontrar. E aí vem outras coisas, eu tenho uma dor que irradia para minhas costas ou uma dor nas minhas costas achando que é dor na coluna, uma dor para as minhas pernas, para minha virilha, achando que é algo referente à perna. Aí quando você vai fazer a investigação, é um aneurisma. Ou então vai procurar o gastroenterologista por causa da dor no estômago e quando faz o exame, tá lá o aneurisma. Nossa, doutor. E aí vem correndo. E olha, isso na minha cabeça tá muito, acho que das pessoas em casa também, porque é bem isso, aneurisma só pensa no cérebro. E quando você fala do abdômen, a gente começa a falar, nossa... A gente tem tipos de aneurisma, não tem? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Pode levantar, doutor. Esse é o tratamento. Tem uma figurinha dos tipos de aneurisma. Pode vir aqui, lá? doutor, Com licença. Dos tipos de Vamos aneurisma. Colocar pra gente os Isso. tipos. Isso, Aê. pronto. Aqui é o vaso normal, né, da artéria. E existem alguns tipos de aneurisma. O mais comum que nós encontramos é esse aqui, que é o fusiforme, que é quando há o abaulamento dos dois lados. Esse enfraquecimento ocorre simetricamente dos dois lados, toda a parede vai ficando bem fraca. Existe o aneurisma sacular, que como o próprio nome fala, um saquinho, né, que acontece somente de um lado, né, com uma barriguinha ali na artéria. Existe o pseudoaneurisma. É importante isso, porque o aneurisma é quando ele esgarça a parede com todas as camadas. Depois a gente tem até uma figurinha mostrando as camadas. Quando ele esgarça todas as camadas e dilata, né? A gente vê que aqui tem uma imagenzinha mais amarelinha no meio. O pseudoaneurisma não. Ele consegue romper algumas camadas e ele esgarça só a última, porque tem 3 camadas ali na artéria. Vê que ela é mais fininha, né? Aqui nós temos as 3, aqui tem uma camada bem fininha. Bem fininha. Isso. Ele é um pseudoaneurisma. É um aneurisma que acontece, tem grande risco de rompimento.
mas ele não leva as 3 camadas da artéria. E tem a dissecção, que na imagem, quando procura aneurisma nos exames, a dissecção é quando o sangue ele rompe uma dessas 3 camadas e ele cria um caminho. Muitas vezes ele pode romper e voltar, mas a barriguinha ali, que é um dos sinais, pode acontecer. Como eu falei, tem uma pulsação, né? Parece um coração batendo, principalmente quando é no estômago, mas quando é na perna, na região femoral também acontece isso. E essa pulsação, essa barriguinha, esse inchaço, nem sempre é porque está indo tudo junto. Pode ser um pseudo ou então uma dissecção da artéria. Doutor, quais são os lugares mais comuns que a gente pode ter o aneurisma? Abdômen, na artéria aorta abdominal, as artérias cerebrais são muito comuns também, nas artérias renais, porque as renais elas saem diretamente da aorta, e na perna, nas artérias femorais, nós encontramos bastante o aneurisma. Tem algumas outras que são comuns, mas não tão comuns, que são a mesentérica, que são as artérias do intestino, né, e a do baço também. Mas essas são as mais comuns. Aí, doutor. Isso, aqui ele já refere mais um aneurisma, né, cerebral, mas o padrão é o mesmo, tá? Um aneurisma pode ser sacular, ele pode ser um aneurisma, né, fusiforme, que abala os 2 lados, mas ele pode romper. E aí é a grande complicação, né? A ruptura do aneurisma, porque é uma artéria, tem um sangue passando ali, pulsando toda hora para manter a nossa pressão. Quando esse sangue começa a sair, ele vai para a cavidade abdominal ou para a cabeça, né? Para a cavidade intracraniana e a pressão vai baixando. Então, quando há o rompimento, o risco de morte é muito alto, justamente por isso. A pressão vai baixando, o indivíduo faz uma parada cardíaca e o coração não tem sangue para bombear, porque ele está saindo todo. E é muito aí vai rápido, óbito. doutor? É muito rápido? É muito rápido. Quando acontece o rompimento? A pessoa começa a passar mal, ela sente uma dor exagerada no local, por exemplo, se for na cabeça, uma dor muito forte na cabeça, pode evoluir para visão turva, desmaio, convulsão, e é rápido, realmente. Mas existe um percentual aí de pessoas que milagrosamente se salvam. Porque, nossa, é muito difícil pensar nisso, né, isso, doutor? Exatamente. Quando rompe. Nós recebemos já, assim, pacientes com aneurisma que chama aneurisma roto. O que é isso? Ele sofreu a ruptura, o sangue saiu, mas esse sangue coagulou muito rápido e ele forma um tampão. E aí ele segura? E aí ele segura. Aí tem que correr para iniciar o tratamento que é cirúrgico, mas ele cria um tampão, como às vezes acontece em alguns acidentes, né? Em hospitais a gente já pegou pacientes que receberam facada no pescoço, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Não era um aneurisma, mas rompeu a artéria, o sangue saiu e ao invés do paciente a óbito, o sangue coagulou e tampou. Gente, que pode incrível, acontecer, né? Se for pensar dessa forma Exatamente, mesmo. é um milagre. Exato. É um milagre, é um milagre. Doutor, a gente tem algumas perguntinhas, mas eu quero perguntar depois dos sintomas também, mas vamos ver o que eles já estão perguntando. Boa tarde, tenho 38 anos e gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho dores de cabeça fortíssimas que não passam com nenhuma medicação. O neuro me pediu uma tomo, que deu uma alta calcificação cerebral. As dores estão aumentando, eu sinto muita compressão do lado esquerdo. Às vezes perco a força e visão fica turva. Essa calcificação com as fortes dores que eu estou sentindo pode causar um aneurisma? Sim. Então, Priscila, pode, dependendo do nível de calcificação. Mulheres, né, principalmente as mulheres que amamentaram cálcio, leite, ou então que entraram na menopausa, que há uma tendência muito forte a perder o cálcio, né? Por isso que é importante sempre estar repondo cálcio, pode fazer uma osteoporose ou uma osteopenia, podem ter uma calcificação. Não é raro achar até no raio-x uma calcificação das artérias. E dependendo do nível, é um osso, é um cálcio, né? Ele pode começar a causar uma fissura na parede da artéria e ela enfraquecendo e crescendo. Existem alguns aneurismas que o sangue não passa, ele fica ali dentro daquele saquinho turbilhonando. E aí ele coagula e forma um trombo, né? Às vezes a gente olha um aneurisma, vamos supor, sacular com trombo mural, que é um trombo na parede. Esse trombo, ele pode causar essa fissura e com a força do sangue batendo, ele pode romper. Então, assim, tem que ver outros fatores. Através do exame da tomografia, não é só a calcificação. Tem que ver qual é o calibre da artéria. A artéria pode dilatar, dependendo do calibre da artéria que a gente toma uma postura de condução mais conservadora, que é a clínica, com medicamentos e orientações, ou então uma condução mais cirúrgica.
Nossa. Cida, de Natividade da Serra, São Paulo. Olá, boa tarde. Minha mãe faleceu de aneurisma. Existe fator genético para isso? Os filhos também podem ter, doutor? Um beijo para você, Cida. Existe, doutor? Sim, Cida, existe. Os problemas vasculares, a maioria deles, estão relacionados a fatores genéticos e hereditariedade. Principalmente algumas doenças que a gente chama do tecido conjuntivo, que são os tecidos mais moles do nosso corpo, que podem trazer essa hereditariedade. Então, assim, quando nós temos o conhecimento de alguém que teve aneurisma, é importante toda a família começar alguma investigação, mudar os hábitos de vida. Independente da idade. Independente da idade, já começar a procurar, porque tem hereditariedade, tem outros fatores que são a hipertensão, porque a hipertensão é a pressão do sangue na parede da artéria, né? Então, pode romper, diabetes, colesterol alto, que deixa o sangue mais grosso, né? E acaba forçando mais. Tabagismo, obesidade, enfim. Mudança dos hábitos de vida é importantíssimo. Cacilda, boa tarde. Aneurisma é igual trombose? Não, Cacilda. Boa tarde. Boa tarde, Cacilda. Aneurisma não. O aneurisma é uma dilatação da parede das artérias e a trombose não. A trombose é quando o sangue coagula dentro de um vaso ou de uma artéria formando um trombo, tá? E aí ele causa a interrupção do fluxo. Doutor, uma pergunta, não sei se é ignorante, mas é que eu já ouvi e foi quando eu era mais nova o que ficou na minha cabeça da minha avó. Ah, sua avó teve um aneurisma e não aguentou. Ela teve uma queda. É possível, eu já cheguei a ouvir isso de outras pessoas. Ah, a minha avó ou alguém da minha família caiu e após a queda descobriu seu aneurisma ou ela teve um aneurisma. Como que é isso, doutor? Sim, pode ser as duas coisas, na verdade. Ela pode ter o aneurisma já antes da queda e ocasionalmente ele está ali. Mas o trauma é uma das causas que mais causam aneurisma. Porque você dá a pancada, né? A gente tinha até uma figurinha aí da artéria. Se a gente acha. Isso. E ele, com a pancada, ele fere uma dessas paredes e ela dá abertura. É uma outrazinha, mas outra. Essa aqui tudo bem. Dá também? Dá. Aqui é a veia, né? Você vê que ela tem uma camada, as túnicas, né, que a gente chama íntima, é mais íntima, mais da parte de dentro. Tem o tecido conjuntivo, tem a média, que é a metade, e tem a adventícia, que é o lado de fora. Você vê que a parte média é um pouco mais grossa, então a artéria é mais musculosa. Normalmente, com a pancada, a parte de fora, né, que é a adventícia, ela dá uma pancada, ela quebra literalmente por dentro e aí dá esse enfraquecimento. E aí começa o sangue a vir pro lado de fora. E aqui tem algumas diferençazinhas da veia que mostra que ela tem a camadinha mais fina e ela é mais maleável, mais elástica. A artéria já é mais dura porque ela tem que aguentar a pancada do sangue. Aí essa. Mostrando aqui, olha, essa camada aqui mais grossa, a pancada bate aqui, isso aqui entra, causa uma fissura e o sangue consegue começar a empurrar essas paredes. E se ela já tivesse um e nunca sentiu nada, naquele momento se rompeu com a queda? Isso pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. E quais são os sintomas, doutor? Porque agora eu já tô tensa, né? Porque às vezes a gente fica pensando que não é nada, sim. Principalmente as mulheres que têm muita dor de cabeça, enxaqueca, ou também fica assim, tem enxaqueca, será que eu posso ter? Quais são os sintomas, doutor? Dor sempre. E muita dor? Como que é essa dor? Ela começa bem leve, conforme o aneurisma for crescendo, for aumentando, essa dor vai aumentando também, tá? E aí depende muito do local, né? Como eu falei, se for no abdômen, sente uma irradiação para as costas ou achando que tem uma dor nas costas, que é uma dor na coluna, mas na verdade é um aneurisma. Se for na parte torácica da artéria, né, que ela sai da aorta, que ela sai do coração, faz uma curva e desce para o abdômen, esse inchaço pode comprimir o pulmão, a pessoa ter falta de ar, né, não conseguir respirar direito ou ter uma tosse muito intensa, porque com a pressão, ao puxar o ar, ela tenta colocar para fora. A cabeça, desmaio, começa a ter confusão mental de vez em quando, porque o sangue pode não chegar na quantidade certa do cérebro e ele está precisando daquilo para funcionar, para dar a resposta. Vista muito turva, tá? Nas pernas, a dor na perna pode ficar bem inchado, criar uma bola, ficar vermelho ou roxo. Mas assim, os locais mais próximos, que não a caixa craniana, pode dar essa pulsação. Então, assim, aquela coisa, todo mundo é igual aluno de medicina, né? Quando a gente aprende alguma coisa, deve estar todo mundo assim em casa agora, né? Já pra fica ter uma pulsação. sentindo. E, exatamente. Doutor, e tratamento, como é que funciona? Sim, faz os exames primeiro, pode ser a ultrassonografia, tomografia, como pediu, né, a espectadora, pode ser uma ressonância magnética, algum exame de imagem que mostre os vasos.
Dependendo do calibre do vaso, né, para parte do corpo, se ele estiver dilatado com um certo diâmetro, aí, se for menor do que o diâmetro de perigo, por exemplo, a aorta abdominal, se for maior do que 5,5, que ela normal é até 3 centímetros. Até 5 a gente fica acompanhando. Passou de 5, 5,5, a gente já indica cirurgia. Menos que isso, são medicamentos para não deixar a pressão subir, melhorar o colesterol, né, como nós falamos, tratar direito o diabetes, fazer a dieta, estilo de vida bastante líquido. Tudo que faz o sangue fluir, né, sem aquela viscosidade, né, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave. Se passou, aí nós temos a indicação cirúrgica. E pode ser a cirurgia bem antiga, que é feita, dependendo do caso é necessário, que é aberta mesmo, né, bem tradicional. Ou pode ser endovascular, que as pessoas conhecem como cateterismo, tá? Essa aqui é uma delas, é o famoso stent, né? Que as pessoas falam, eu coloquei um stent no coração porque eu infartei, eu coloquei... Exatamente isso. O stent, ele entra como um fiozinho, normalmente, quando é na aorta, é pela virilha, pela artéria femoral, e aí vai subindo, chega bem onde está o aneurisma, posiciona, vê que ele está fechadinho aqui em branco, posiciona um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. E aí... aciona um dispositivo onde ele vai abrindo até que ele ocupa toda a área. Né? E aí o sangue passa a fluir por aqui, a parede que está fraca fica protegida, provavelmente esse sangue que fica parado aqui, ele vai trombosar, vai criar um trombo, mas ele vai ficar duro, diferente do trombo se não tiver o stent, onde ele fica empurrando para quebrar. E aí o sangue passa a fluir tranquilamente. Mesmo que aqui rompa, não vai acontecer nada. Então, se eu descobrir, antes de qualquer rompimento, que se rompeu, a gente corre esse grande risco, né, de vida. Mas se a gente consegue descobrir isso antes, por causa de sintomas, é possível a gente tratar. Sim, tratamento clínico bem conservador, mudança de estilo de vida e vai fazendo o acompanhamento anual de preferência. Começar a sentir alguns sintomas e nesse tratamento anual, ver que ele cresceu, aumentou, tem que ficar de olho, porque aí pode ser um stent, pode ser uma clipagem, onde você coloca no local que apresenta essa fissura um clipe para segurar. Às vezes, não é necessário nem a colocação do stent, preenche-se esse aneurisma com algumas molas, e aí as molas protegem a parede, cria-se o trombo dentro, aí esse trombo fixa nesses arames, como uma parede, né, com concreto e alicerce, e segura, tá? E depende muito, mas... Normalmente, quando se parte para a questão cirúrgica, é dessa maneira, com stent mesmo. Tem mais perguntinhas, doutor? Da Ana Rosângela, boa tarde. Sofri um aneurisma cerebral há 11 anos. Rompeu, foi feita a cirurgia e colocado um stent metálico. Minhas dúvidas, como que este metal fica no cérebro? Ele envelhece? Boa pergunta. Também queria entender por que não posso fazer nunca mais uma ressonância magnética. Obrigada. Obrigada a você, Ana Rosângela, por compartilhar a história. Que bom que ela tá bem. É bem interessante o caso dela, né? Ela ficou bem. Que bom. Isso. Então, é o stent, como nós falamos. O stent, ele é um arame, tá? Recoberto por um material como um tecido enrijecido, tá? Mas ao mesmo tempo que ele é bem rígido, ele é bem suave. Então, quando a gente coloca, ele engancha na parede antes e depois. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque stents podem entupir, né? Então, as pessoas que fumam, colocam o stent, seja para desentupir um vaso, seja para proteger um aneurisma, pode entupir. Verdade. E aí entupiu, o negócio vai ficar bem feio. Bem feio. Então, fica no cérebro, não tem nenhum problema, tá? Porque ele só tá ali fixando, o sangue continua passando, não vai fazer mal a nenhuma parte de parênquima, ou seja, de parede do cérebro. E quando eles são lançados, como qualquer medicamento, qualquer tratamento, nós já temos aí a comprovação de que ele não vai fazer nenhum mal à saúde, nenhum tipo de rejeição, né? E depende muito do metal, né? Existem vários tipos de metais que podem confeccionar. Alguns tipos de metais nós não podemos realmente fazer ressonância magnética. Algumas placas, né, por exemplo, pinos, placas da cirurgia ortopédica não pode, porque o aparelho da ressonância ele tem um magnetismo que ele puxa esse metal. Então, provavelmente, de onde ele estiver, né, emitindo, se nesse momento estiver emitindo de cima de onde a pessoa está deitada, ela vai ser sugada e vai colar ali. E aí tem que esperar o pessoal lá da manutenção do aparelho
né, da autorizada vir para poder desligar, para tirar o magnetismo, para poder tirar o paciente. Então, bem provavelmente é por isso que ela não pode. Sim, exatamente. Interessante. E não envelhece, pode ficar com ele? Não envelhece, vai ficar ali, ele já é preparado para isso, para o corpo segurar direitinho, não tem nenhuma rejeição, pode ficar bem tranquila. Boa, tem mais uma perguntinha aqui da Luciana. Boa tarde, minha sogra teve aneurisma. Graças a Deus está aqui com a gente. Ah, que bom, Luciana. Isso já faz muito tempo. Tem perigo acontecer outra vez? Obrigada. E aí, doutor? Sim, então, o aneurisma que ela teve, dependendo do tratamento, Luciana, não volta, ele tá ali, ele tá protegido, tá? Agora, nada impede, se for alguma alteração de doença com tecido conjuntivo, enfim, que ele aconteça em outros vasos ou, né, em outras partes do mesmo vaso, tá? Isso é possível. É possível. Tá? Então, assim, quem tratou, quem sobreviveu a um aneurisma, quem tem tendência, é sempre estar de olho. E eu volto a repetir, o estilo de vida, tipo de alimentação. Uma coisa que as pessoas fazem muito que pode causar é o uso inadvertido de medicamentos, tá? Nossa, alguns doutor. medicamentos, eles dilatam o vaso, né? E aí, quando você toma um medicamento, às vezes, eu vou tomar um medicamento para uma dor, um anti-inflamatório, ele pode dilatar esse vaso. E imagina você ficar dilatando esse vaso a todo momento, você pode causar um rompimento, uma fissura, ou então começar a favorecer por enfraquecimento mesmo, o sangue fazer uma pressão maior ali. Doutor, fantástico as suas explicações. Obrigado. Muito obrigada por você agradeço. vir aqui na nossa casa, Obrigado viu? mesmo. Vem de longe, né? Vem elegante. Eu imagino. Vem de forma didática explicar tudo pra gente. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Vou tô sempre repetir à isso, porque é disposição. sempre verdade, viu? Obrigado. Aproveita, entra na internet, segue o doutor, @dr. que é de doutor Rodrigo Gurgel. Um beijo, um ótimo Obrigado. final de semana Pra você pra também. você e pra mamãe, viu? Obrigado.